11, versículo 22. Pelo contexto que essa igreja está vivendo, fica muito fácil eu ser mal compreendido naquilo que vou falar hoje de manhã, mas eu não gostaria de ser. Até porque essa ideia de falar sobre isso aqui já está na minha cabeça já há algum tempo. E hoje eu acho que chegou o dia. Romanos capítulo 11, verso 22. Paulo diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Os estudiosos dizem que os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos constituem a parte mais indigesta de todo o Novo Testamento. Porque Paulo toca aqui em assuntos que, eu diria, que contrariam a nossa lógica. Paulo fala aqui de coisas que ferem a nossa sensibilidade, ferem o senso comum. Ele apresenta um aspecto de Deus que nós temos dificuldades em aceitar e assimilar, e especialmente aplicar como verdade na nossa vida. Mas antes de eu prosseguir, deixa eu corrigir aqui uma falha. Estou vendo aqui a Valmira. Então os goianos hoje invadiram a nossa igreja. Meu sogro está ali com a minha sogra, vieram de Goiânia, ficaram segunda-feira, estão ali. Tem que ser casa de pé, casalzinho lindo, casal simpático. Ali estão os avós das nossas filhas e os bisavós da nossa netinha. A Valmira está aqui, a mãe do doutor Paulo, certamente veio visitar nessa manhã, está aqui cheio de pé, a Valmira. Os visitantes que vêm lá de Goiânia são especiais aqui nessa igreja. Eles recebem destaque, obrigado. E todos os visitantes, irmãos e amigos, todos são muito bem-vindos. Eu queria ter feito isso no início, mas eu esqueci. E antes tarde do que nunca. O que eu estava falando antes? Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos são os capítulos mais indigestos de todo o Novo Testamento, visto que está inserido na epístola de Paulo aos Romanos, que fala da graça de Deus. E agora Paulo ele vem com esse texto aqui dizendo: considerai, ou seja, não ignoreis, não ouvideis, não esqueçais da bondade, mas também da severidade de Deus. Na nossa língua portuguesa, no nosso cotidiano, qual é o contrário de bondade? Maldade, exatamente, maldade. Agora, numa língua mais caipira, como lá no interior de Goiás a gente fala, também o contrário de bondade pode ser ruindade. É ou não é? Mas aqui não é, porque aqui se refere a Deus. Paulo está falando de um ser qualquer. Então, quando se refere a Deus, o contrário de bondade não é maldade, e muito menos ruindade, porque Deus nem é ruim e nem é mau. Mas o contrário de bondade, quando se refere a Deus, é o quê? É severidade. Considerai a bondade e a severidade de Deus, admoesta-nos o apóstolo Paulo. Por quê? Todo o texto está inserido em um contexto. O doutor Ali Rodolfo, um dos melhores professores que eu já tive, ele dizia o seguinte, que os pregadores modernos são especialistas em analisar o texto, mas pecam muito por não analisarem o contexto. E esse texto ele está inserido dentro de um contexto. O contexto imediato desse texto são os 3 capítulos que eu citei de Romanos, capítulos 9, 10 e 11. E a leitura litúrgica que o Joe fez são os primeiros 5 versos do capítulo 9 de Romanos. Diz assim, vamos repetir. Aliás, você já leu, e eu vou ler agora na nova tradução na linguagem de hoje, o texto que ele leu na tradução normal. Diz assim, olha:
o que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Paulo vai falar nos capítulos 9, 10 e 11 de algo tão sério que ele faz quase que um juramento. Ele fala: gente, o que eu vou falar é verdade. O Espírito Santo testemunha comigo, eu não estou mentindo. O que eu vou falar é a mais pura e a mais cristalina verdade, embora possa ser uma verdade dura, embora possa ser uma verdade incômoda, indigesta, mas é a verdade. É aquele ditado latino, né? Dura lex, sed lex. Dura é a lei, mas é a lei. E Paulo então introduz esses 3 capítulos com essas palavras, preparando-se a sua audiência, preparando os destinatários da igreja, que eram os irmãos, os membros da igreja de Roma, e os seus leitores, que somos nós que estamos aqui. Como ele vai tratar de um assunto muito sério, ele quase que implora para que as pessoas acreditem naquilo que ele vai falar. Porque, como eu disse, o que ele vai falar pode contrariar a nossa lógica, contrariar ou ferir a nossa sensibilidade, ferir o senso comum, mas ele sente que ele precisa falar. E é interessante, por que ele precisa falar? Os capítulos de 1 a 8 havia gerado um mal entendido por parte dos seus compatriotas, e isso cortou o coração de Paulo. Ele fala: se eu pudesse, olha, eu estou tão triste, eu sinto uma tristeza tão grande no meu coração, que se fosse possível, eu queria ser amaldiçoado por Deus, para que os meus compatriotas, os meus parentes de sangue, fossem salvos. Irmãos, o apóstolo Paulo nos faz lembrar Moisés, quando orou a Deus: Senhor, risca o meu nome no teu livro que escreveste, ou se não, perdoa, ou perdoa essa gente, ou risca o meu nome. Paulo nos faz lembrar aquele homem, lá do Antigo Testamento. A angústia, sabe, esse texto de Paulo mexe muito comigo. Paulo era um pastor, e ele estava preocupado com a sua igreja, menos com parte da sua igreja. E ele dizia: se me fosse possível, eu trocaria a minha salvação, porque ele diz: eu poderia, se fosse possível, eu queria ser um anátema, um amaldiçoado, um separado de Deus, para que a minha comunidade, os meus compatriotas pudessem serem salvos. Então Paulo, se fosse possível, assim como Moisés, eles trocariam a salvação de si pela salvação dos seus liderados. Mas o que eles desejavam era impossível a eles. Somente um ser humano poderia trocar o céu pelo inferno, para que outras pessoas trocassem o inferno pelo céu. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ninguém mais, além de Jesus, poderia ser amaldiçoado, poderia ser um anátema, poderia separar-se de Deus, poderia abandonar o céu, para que outras pessoas fossem salvas. Nenhum outro ser humano tinha condições de fazer. Então, embora Paulo tivesse esse desejo, Paulo sabia que isso lhe era impossível, isso lhe era negado, porque somente Jesus teve e fez esse tipo de coisa: trocar o seu bem-estar pela salvação dos outros, ser amaldiçoados para que outros fossem abençoados. Embora Paulo desejasse isso não lhe era possível. Mas ele está tão preocupado com a sua gente, ele está tão preocupado com o seu povo, com os seus compatriotas, que se isso lhe fosse possível, ele o faria. Mas não era possível. E já que isso não era possível, ele começa então a traçar, argumentar e mostrar para aquele povo algumas verdades. Ao cabo, e partindo já para o final das verdades que ele havia mostrado, ele apresenta essa advertência: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Como é que eu e você temos considerado a nossa prática religiosa,
nós consideramos a bondade ou também a severidade de Deus? Queridos, isso é um assunto muito sério. O que eu estou tratando com vocês hoje de manhã é muito mais sério do que você possa imaginar. E tem muito mais a ver comigo e com você do que com os contemporâneos de Paulo, porque eles já foram. Aliás, alguém chegou a dizer que nesses 3 capítulos, o assunto aqui primordial são os compatriotas de Paulo, como ele coloca na sua introdução. E alguns dizem, no capítulo 9, ele fala do passado dos judeus. No capítulo 10, ele fala do presente deles, presente lá, naquele momento. E no 11, ele fala do futuro que eles poderiam ter. Ou seja, o mundo que era, o mundo que é e o mundo que será. Por isso aqui esses 3 capítulos. E é interessante, nos capítulos 1 a 8 de Romanos, Paulo apresenta as doutrinas, e a principal delas é a justificação pela fé, é a salvação pela graça. Mas ele, percebendo que está sendo mal compreendido, ele então abre como que um parêntese e insere no seu texto esses 3 capítulos indigestos. E a razão pela qual ele inseriu, ele apresenta no capítulo 10, que está bem no centro, no capítulo 10, no versículo 2, ele como que apresenta a razão pela qual ele inseriu no seu texto esses 3 capítulos. Diz assim, olha, porque lhes dou testemunho de que eles são zelosos, de que eles têm sido, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Quem são esses eles aqui? Os judeus. Porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, o mal entendido, o zelo sem entendimento, por parte dos compatriotas de Paulo, levaram-no a inserir na epístola aos Romanos esses 3 capítulos, ao final dos quais ele admoesta: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom? Indiscutivelmente. Mas, segundo Paulo, eu não posso considerar somente a bondade de Deus. Tenho que considerar algo mais: a severidade de Deus. E a mim me parece mais fácil considerar sempre a bondade e não a severidade. E essa questão, irmãos, de bondade e severidade de Deus, eu ilustro como se você e eu estivéssemos segurando um elástico. O elástico tem aquela capacidade de esticar, né? Você vai puxando, ele vai cedendo, ele vai cedendo. Mas por mais forte que seja o elástico, se você não parar de puxar, ele vai estourar na sua mão. Se você parar, tudo bem. Se você não parar, por mais forte que ele seja, ele vai cedendo. Ele vai cedendo, mas você vai puxando, mais cedo ou mais tarde ele vai estourar na sua. É mais ou menos isso que eu entendo de bondade e severidade de Deus. Bondade é enquanto o elástico está cedendo, ele está se esticando, mas não estoura. Agora a severidade é quando ele rompe, aí entra a severidade de Deus. Irmãos e amigos, a Bíblia tem muitos exemplos de severidade de Deus, embora ele seja bom. E um dos exemplos clássicos que encontro na Bíblia, eu já preguei sobre isso aqui, mas o que eu vou dizer não tem nada a ver com o que eu já preguei, é o caso de Ananias e Safira, registrado em Atos capítulo 5. Vocês não acham que Deus foi severo com aquele casal ali? Quem conhece a história? Eu acho. Acho não, eu tenho certeza absoluta. Deus foi severo com ele. Agora, por que Deus teria sido severo? Deus foi severo com eles. Deus foi severo com Nabucodonosor. Deus foi severo com Acã. E assim nós vamos encontrar um número considerável de situações que nos mostram claramente não só a bondade de Deus, mas também a sua severidade. A nossa sorte é que a severidade sempre ela vem depois de manifestar-se a bondade.
Nunca é o inverso. Primeiro manifesta-se a bondade, para depois manifestar-se a severidade. E eu fico imaginando Ananias e Safira. Antes de falar deles, eu quero contar uma historinha. No meu primeiro distrito lá em Taubaté, as nossas filhas eram pequenas e tinham 6 e 8 anos. E um dia eu cheguei em casa, quando entrei no meu escritório, a minha cadeira do escritório estava toda destruída. Ela tinha um rasgadinho pequeno, mas naquele dia quando eu cheguei ela estava detonada. E eu falei, essa cadeira não se autodestruiu, né? Porque não é possível, ela rasgou sozinha. Eu falei, alguém deve ter feito isso aqui. Chamei as duas. Quem fez isso aqui para a minha cadeira? A mais velha falou, fui eu. Eu pensava que era mais nova, mas domingo passado eu pregando sobre esse tema, e a minha filha ouvindo, quando eu contei a minha filha mais velha, não, papai, sou eu, tá bom? Aí ela falou, fui eu, papai. Eu disse assim, eu falei, então você, Maria, está dispensado, o assunto agora é com a Júlia. Fechei a porta do escritório, vamos conversar, sentei. Por que você fez isso? Aí as palavras saltam, né? Me deu vontade. Mas por que te deu vontade? Eu não sei, me deu vontade. Eu vi uma pontinha irritadinha, erguidinha, aí eu peguei e fui, e gostei da sensação, aquele estalinho que ia dando, e eu fui rasgando. Falei, mas você sabia que não podia, não sabia ou não? Não, eu sabia que não podia. E você fez assim mesmo? Mas por que você fez? Eu já disse, me deu vontade. Falei, suponhamos que você fosse o pai, e a sua filha tivesse feito o que você fez. O que você faria com essa filha? Ela pensou por alguns segundos assim, eu daria uma sua. Agora, para ser sincera, é isso que eu tinha que dizer. Falei, o que eu vou fazer com você? Ela começou a chorar, não. Falei, mas você mesmo está me dando minha mão, me autorizando. Falei, pode se posicionar. Tirei a cinta na hora, já tirei a cinta. Falei, eu vou ser bacana, eu vou te dar 2 cintadas. Mas 2 cintadas minhas tinham muito valor, gente. Dei 2 cintadas. Falei, você fica aí refletindo no que você fez, no que aconteceu. Daqui a pouco eu volto a conversar com você. E fui para o quarto dela chorar. Porque é duro você punir quem você ama. É duro ser severo com quem você ama. É duro. Eu imagino quanto Deus não sofre quando Ele tem que aplicar a sua severidade. Quando Ele tem que sair da bondade e colocar em ação a severidade. Por isso Paulo fala, considerai. Porque quando esse momento chegar, não é agradável. Nem para quem experimenta a severidade e nem para quem aplica a severidade. E eu fui para o outro quarto, dela chorar. Passava uma meia hora mais ou menos, eu voltei, ela tinha acalmado, eu voltei e falei, filha, tudo bem? Tudo bem, papai. Falei, então vamos orar. Falei, Deus precisa ajudar você a não fazer as coisas erradas sabendo que está errado. Então vamos orar. Aí ajoelhamos, oração. Ela nem lembra hoje que foram 2 cintadas apenas. Ela falou, papai, você me bateu naquele dia? Eu falei, dei 2 cintadas. Eu não lembro. Eu só lembro da conversa. Quando você pune da maneira certa, o resultado é sempre positivo. Porque não é uma punição pelo prazer de punir. Uma punição motivada no amor e na preocupação com a pessoa no dia da manhã. Mas eu estou contando isso só para nos levar ao contexto de Ananias. E eu fico imaginando um suposto, lógico que eu não vou esse diálogo, mas eu fico imaginando um suposto diálogo entre Deus e Ananias. E no dia que eu preguei aqui sobre Ananias e Safira, eu disse que Ananias e Safira estiveram lá no Pentecostes e foram cheios do Espírito Santo. Ellen White, comentando o Atos 4:31, fala que naquela outra reunião eles foram novamente cheios do Espírito Santo. Porque o livro de Atos mostra que uma vez cheio do Espírito Santo não quer dizer sempre cheio. Você pode ser cheio hoje, amanhã se associar, Deus pode te encher do Espírito Santo tantas quantas vezes Ele achar que deve te encher. E você achar que deve ser cheio do Espírito Santo. Então, pelo menos por 2 ocasiões, Ananias e Safira foram cheios do Espírito Santo. Eu fico imaginando Deus no suposto diálogo. Ananias, olhe para a sua vida pregressa. Olha quão bom eu não tenho sido com você, Ananias. Por 2 vezes eu te enchi do Espírito Santo. E eu tenho te abençoado demais, Ananias. Ou você tem dúvida? Não, Senhor, eu não tenho dúvida. Ananias, e por que você se comporta agora diante de mim do jeito que está se comportando? Por que você está pousando de bonzinho quando você não é bonzinho? Eu conheço seu coração. E eu sei que está aí dentro. Ananias, por que você está fazendo isso?
Ah, Senhor, eu fico imaginando Ananias na situação da minha filha. Ah, Senhor, eu não sei, me deu vontade. Ananias, mas você sabe, Senhor, eu sei que está errado, mas me deu vontade. Mas por que, Ananias? E eu dizendo, Senhor, eu não sei. E Deus perguntando, Ananias, olha para trás, olha para a sua vida. Diante de tudo que eu já fiz, que eu sou e que eu faço por você, e você ainda se comporta assim comigo, que tratamento você acha que eu devo dispensar a você, Ananias? E eu fico de Ananias e falo, Senhor, eu mereço ser fulminado. Ele vai dizer outra coisa. Para ser sincero, eu diria, Senhor, eu mereço ser fulminado. E Deus, como diz, e é isso que eu vou fazer com você. E você, irmão? E você, minha irmã? Como é que você tem lidado com a bondade de Deus? Você tem considerado a sua severidade também ou não? Sabe, eu tenho me preocupado muito com a minha vida, da minha esposa, das minhas filhas e da minha igreja. Domingo passado eu estava na casa da minha filha mais velha, vocês sabem disso, aniversário da nossa netinha, nós fomos para lá. E o meu genro me pediu para pregar numa das suas igrejas. Onde ele pregaria, ele falou, prega para mim, eu ia pregar essa semana com de para ele. E aí já vi logo uma conversinha ali, nós não vamos para a igreja. Eu falei, vai todo mundo para a igreja. Era testemunha. Eu falei, vocês têm que ouvir a mensagem que eu vou pregar hoje. Vai todo mundo. E foram. Eu tenho me preocupado, irmãos, especialmente com relação a esse conceito de Paulo, considerar a bondade e a severidade de Deus. Como é que você tem colocado as coisas de Deus na sua vida? É em primeiro lugar? Se não é, eu quero dizer uma coisa muito séria, você está brincando com a bondade de Deus. E eu também. Nós estamos brincando com a bondade de Deus, esquecendo, estamos considerando, como diria Paulo, somente a sua bondade e esquecendo da severidade de Deus. Ananias esqueceu. E outros personagens também esqueceram da bondade, da severidade de Deus. Sabe, queridos, eu estou falando, eu sei, esse discurso é duro. Uma vez Jesus pregou o sermão, está no capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus pregou o sermão e os discípulos olharam e falaram, Senhor, duro é esse discurso. O meu discurso hoje também é um discurso duro. Primeiro para mim, diria Paulo, depois para os irmãos. Sabe, eu tenho pensado o seguinte, eu vi um coral cantando aqui, eu emocionei quando o coral cantou. Mas eu sei o trabalho que dá para ensaiar esse coral. Cadê a Gladys? Ok. Eu fico olhando a Gladys, cadê o Davi? Está aqui. O Davi e a Gladys implorando para o pessoal que cantando no coral. Não é, Davi? Implorando para o pessoal chegar na hora para ensaiar o coral. Sabe o que eu penso? Parece que nós estamos fazendo favores para Deus. Deus está lá implorando, ô filho, por favor. E a gente fazendo um pouco mole. A gente pousando que pode. Não é assim, não. E Deus, filho, por favor, chega na hora. Eu fico olhando aqui o pessoal da escola sabatina. Gente, vamos chegar na hora para a escola sabatina. E o pessoal, eu queria que você refletisse apenas. Durante toda a semana você chega no horário lá no seu trabalho. Você que estuda chega no horário na faculdade ou no colégio você estuda. Se você marca uma consulta médica, você sabe que o médico vai lhe atender 1 hora depois que o horário que marcou. Você chega 20 minutos, 5 minutos antes. Você já está lá. Você sabe que o médico não vai lhe atender na hora, mas você chega na hora. Agora, se é para Deus, é quando dá. É para Deus? É com a igreja? A hora que der certo, eu chego. A hora que der certo, eu levanto. Isso é desconsiderar a severidade de Deus. Você não acha? Por que as outras coisas têm prioridade? Por que com as outras coisas eu tenho um compromisso? E eu não furo com eles. É com a escola, não vou furar. É com o trabalho, não vou furar.
é com o médico, eu vou furar. Seja com quem for, é com Deus, Senhor, paciência aí. Com o Senhor eu vou furar. Eu vou chegar tarde, não vou ter compromisso. Com o Senhor não leva a sério. Considerai a bondade e a severidade de Deus. As prestações da minha televisão de último dia eu pago em dia. As parcelas do meu carro não deixa atrasar um dia. Agora, se é dizimar e ofertar, se sobrar, se der, a gente faz. Se não der, considerai a bondade e a severidade de Deus. Eu quero ler mais um texto que ilustra muito bem esse assunto de bondade e severidade de Deus. Está em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, você encontra nesse capítulo o sonho, Nabucodonosor era um sonhador, né? Olha quanta bondade de Deus para com aquele homem. Deus revelava o futuro para ele. Deus dava a ele sonhos que ele não conseguia interpretar, mas Deus colocou ao lado dele um homem de Deus, um profeta, com capacidade para interpretar os sonhos mais importantes da Nabucodonosor. Quanta bondade da parte de Deus. E Daniel via e mostrava todo o futuro para o rei. E aqui tem um detalhe muito interessante desse texto do capítulo 4 de Daniel. O capítulo 4 fala daquele sonho de Nabucodonosor sonhou com uma árvore frondosa e etc. E que, em resumo, aquela árvore era uma bênção para todas as nações. Mas em determinado momento aquela árvore foi cortada, foi decepada, ficando só um tronco quase que rente no chão. Isso no sonho. E ele acordou perplexo, não sabia, e chamou mais uma vez Daniel, e ele vem e interpreta o sonho. Capítulo 4 de Daniel. Vamos aos versos que realmente interessam. Depois de dizer, tu, ó reis, é essa água, papai, etc. No verso 27, o livro de Daniel 4 diz assim: portanto, ó rei, Daniel disse ao rei, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Bondade de Deus. Daniel falou: rei, volte atrás. Rei, não brinca com coisa séria. Rei, não puxe mais esse elástico que está para estourar. Deus no sonho lhe mostrou que você é essa árvore, que Ele tem te abençoado. Ela imagem fala que nenhum monarca subiu ao trono sem que Deus não tivesse colocado lá. Deus tem te abençoado. As nações têm sido abençoadas porque Deus tem te abençoado. Mas você está levando para o outro lado. Você está brincando com a bondade de Deus. Considere. Se você considerar, se você corrigir a rota, Deus poderá te prolongar a sua tranquilidade, rei. Será que ele considerou a severidade de Deus? Será que ele considerou o conselho de Daniel? Ah, me parece não. Porque o verso 29 diz assim: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Quanto egoísmo! Ele não acabou com o seu trabalho. Assim como você começa, né? Talvez não acate a minha pregação. Você é livre para isso. Eu sou livre. Todos nós somos livres. Para acatar ou não acatar. Porque nós não somos livres é para não acatar e escolher a consequência que isso vai ter na nossa vida. Olha o que diz o verso 33. No mesmo instante, enquanto o rei ainda falava do seu orgulho e sua vontade, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ele falava ainda quando a severidade, a bondade de Deus transformou